Era a ilha de aguardente, que a gente fabricava à volta de 5 milhões ou 6 milhões de litros de aguardente, nessa altura. Foi uma espécie de varinha de condão. A cana-de-açúcar terá entrado na ilha em 1425, após a colonização. Há uma tradição que aponta que a cana-de-açúcar veio para a Madeira da Sicília. Eu confesso que não sei se terá vindo da Sicília ou não. Primeiro, porque em Quarteira, no Algarve, temos informação desde o século XIV da existência de cana-de-açúcar. Por outro lado, há uma tradição que aponta uma relação muito profunda na época entre a Madeira e no caso, o infante Dom Henrique e o reino de Valência, o sul de Espanha. A Madeira foi o ponto de partida. Rapidamente a cultura estendeu-se pelo espaço atlântico. O açúcar chega a todo o Atlântico pela mão dos madeirenses. O açúcar é introduzido aqui na Madeira a partir de 1425. Da Madeira vai para os Açores, nomeadamente a ilha de São Miguel e a Terceira. Não tem grande sucesso. Da Madeira também, a partir de 1480, quando se começa o processo de pacificação das populações das Ilhas Canárias, é implantada em Gran Canária primeiro, depois em Tenerife e La Palma. Da Madeira vai nos anos 70 para Cabo Verde e São Tomé e depois chega ao Brasil. O ouro branco transformou a economia da ilha, deixando marcas na sociedade no século XV. O açúcar era considerado dos melhores do mundo. A Madeira foi, desde esse século, o primeiro espaço europeu onde se iniciou esta cultura de forma intensiva. E isso propiciou logo no imediato uma riqueza, mas uma riqueza que durou pouco tempo, porque no imediato tivemos o apetite da coroa através do lançamento do senhorio e depois da coroa através do lançamento de elevados impostos. E depois a concorrência de outros mercados, como é o caso das Canárias. O período áureo da cultura e comércio do açúcar durou 80 anos. A tradição foi retomada no século XIX. Havia 54 engenhos. Mas cada um tinha o seu rateio, que eram uns 5 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil litros. Não podiam fabricar mais, que era proibido. Show. E nós comprávamos estes rateios. Quer dizer, está a perceber? Nós ficámos com esses rateios, ou por outra, eles eram sócios industriais que tinham benesses nessa percentagem que tinham do Estado. Era um alvará que eles tinham para fabricar tantos litros. O Salazar obrigou-nos a fundir connosco. Era a ilha de aguardente, que a gente fabricava à volta de 5 milhões ou 6 milhões de litros de aguardente, nessa altura. Elas fabricavam, toda a gente fabricava à volta de 5 milhões. Mas que a pensar, não era para beber, era para beneficiar os vinhos da Madeira, que foram céleres por esse facto. Pensar. Não foi com aguardente vénica, nem álcool sintético, não é nada disso. Desde o norte a sul da Madeira, tivemos quase, diria, centenas de engenhos, em alguns casos engenhocas, porque alguns deles até no princípio do século XX funcionavam movidos a água, alguns até a bois, há alguma referência, porque no fundo, em termos de engenho como estrutura industrial, tivemos uns poucos praticamente sediados no Funchal, que foi o engenho do Winton, na fábrica de São Filipe, e mais um ou outro. A época de colheita inicia-se em março. A maior parte da produção está concentrada na costa sul da ilha. A apanha à mão é mais tradicional. Vai o pessoal e corta e pronto. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, dá. Mas fica melhor? Fica melhor que não cortar a planta. É um trabalho exigente, sobretudo em termos físicos. O corte mecanizado dá uma ajuda. É vantajosa, sim. Sim, já tem uns anitos, mas é vantajoso, porque é assim, enquanto era preciso, vá lá,
talvez 10 senhoras, e também senhores, mas 10 mulheres, ou 10 pessoas, ou 12 pessoas, uma máquina faz... E depois essas pessoas tinham que andar quase o dia inteiro, enquanto a máquina, meio-dia, nem se calma. Em 3 horas faz o trabalho dessas pessoas. A mão de obra é cara. Um dia de trabalho pode chegar aos 80 euros. A solução é pedir ajuda a amigos, familiares ou vizinhos. O que é mais complicado portanto, é arranjar o pessoal para socorrer, que não há muitas pessoas hoje em dia, especialmente jovens, é natural. E também a folha, porque isto é um trabalho que muita gente já não gosta de fazer, porque é muito penoso estar no meio da cana, porque a ranha corta muito a cara, não é? E as pessoas mais antigas ainda vêm, mas as pessoas mais jovens não querem. É natural que eu também, se fosse jovem, não queria. O que pensa, isto, sabes que isto tem aqui as pessoas que estão a me deter a mão, e para eu deter a mão às outras. E este temos de carregar, deter água não 2 vezes, e é trabalho que temos que fazer. Já veio a pagar a uns a 70 euros, comer, beber, e não dá para a coisa, assim a gente anda-se a torcar um ao outro e outros estão a meter a mão, porque não dá para a vida. A saúde boa. Estou na Inglaterra, vim cá para ajudar a minha mãe, que isto é como o meu pai disse, é complicado agora para trazer os homens, que têm de pagar 70 euros por dia. Então, em vez de pagar para outro homem, vem deitar a mão, sempre é menos um que coisa e é mais o dinheiro que fica no bolso, que isto agora está meio complicado também. O dia começou cedo. O cansaço obriga a uma pausa. Eu sou o melhor disto tudo. Há muito trabalho pela frente, mas ainda há espaço para recordar o tempo em que a cana vinha por mar da Calheta para o Funchal. E tinha lá uma balança que pesavam a cana e depois ia para uma lancha, um barquinho pequenino, e então ia para o outro barco. Essa lanchinha levava pouco assim cada vez, não sei quantos mas levava, já não me lembro, mas levava para o barco maior. A cana era transportada para o extinto engenho do Winton, no Funchal, que na altura detinha o monopólio da produção. 23 toneladas de canas. Para se trazer 13 contos de dinheiro inteiro. E ainda ia lá para o Funchal. Mas era pouco na altura, hoje era muito? Pouco! A minha mãe dizia que só ficava com uma palha. O engenho do Winton, de proprietários ingleses, fechou em 1985. É tempo de acomodar a cana para transportar para o engenho. A carga pode chegar aos 90 quilos. A gente tem neste momento as almofadas, pronto, mas ajuda para não pisar no ombro, facilita a carga da cana. O mais complicado é por em cima do carro. A cana, depois de cortada, tem pouco mais de 48 horas para ser moída. Caso contrário, começa a perder sacarose e inicia o processo de fermentação. A cana é pesada, como se vê, vem diretamente para a boca das máquinas, que se chamava o trapiche, é moída e depois uma parte dessa garapa, a maior parte aliás, vai para a fermentação nos tanques que estão ali em aço inoxidável, outra parte, menos é claro, leva uma fervura para tirar as impurezas, é confeccionado, é feito o mel naquelas taxas em cobre, alimentadas por vapor e por sistema de evaporação. Aquilo estão a cozer cerca de 12 horas
que vai para que está a ser fermentada. Quando tiver boa, passa para os alambicos, também por sistema de vapor, e pronto, e sai aguardente. E está pronto a engarrafar. Vai à análise, ao Instituto do Vinho, e depois, quando recebemos a ordem, está pronto a engarrafar. O bagaço serve de alimento para os animais e de fertilizante. Durante o mês, as máquinas do engenho velho da Calheta não têm descanso. Sim, temos aqui máquinas do final dos anos 1800. E em plena elaboração, portanto, e a funcionar em pleno. Portanto, as 24 horas, sábados, domingos, tudo, portanto, neste período de elaboração. Portanto, elas aguentam, têm aguentado, que há uns certos percalços, mas isso também é natural, porque acontece às coisas novas, às antigas ainda é muito mais. Para os turistas, é uma espécie de museu ao vivo. It's interesting. It's fabrication. It's interesting, yeah, but it's very loud and noisy. So the bar is much more enjoy, I think. É engraçado e faz lembrar coisas antigas que agora cada vez se perde mais, não é? É tudo mais moderno e então isto ainda é uma coisa manual e que é que seja em Portugal ou coisas assim, vê-se de menos a menos fábricas ainda manuais. Eu tenho que dizer à malta que a gente somos aquelas de Hollywood, as estrelas de Hollywood, a gente somos as estrelas aqui durante um mês, somos filmados, tiram fotografias, começam a rir, pronto, a gente somos as estrelas do engenho da Calheta. A fábrica de mel do Ribeiro Seco é a mais antiga da Madeira. Foi criada em 1883. É a única resistente no concelho do Funchal. Nessa altura, portanto, só produzia aguardente e vinagre de vinho. Depois, com o regime do Salazar, houve uma redução drástica de consumo da produção de aguardente. E então um dos nossos engenhos foi sacrificado à custa dessa nova lei que o Salazar criou na restrição da produção de aguardente aqui na Madeira. Surgiu em tempos de grande produção. Isto era o meu quintal na altura da produção da cana. Eram 3 meses, lembro-me perfeitamente. Hoje em dia não chegamos ao mês de produção, também dado às novas tecnologias que imprimimos para rentabilizar portanto, e reduzir custos, que hoje em dia é muito necessário. O engenho é conhecido pelo mel de cana. A produção passa por um complexo conjunto de filtrações. A aposta passa também pelo mel biológico. Esta aposta, acima de tudo, é diversificar o nosso portfólio de produtos e acharmos que, sem sombra de dúvida, o mel biológico poderá ser uma chamada de atenção para outros produtos que nós temos. Na Companhia dos Engenhos do Norte, toda a maquinaria remete-nos para a época em que a máquina a vapor era o motor da Revolução Industrial. Máquinas a vapor do terceiro quartel do século XIX não existe. Não existe, que isto, e nós temos ainda um material importante e estamos a recuperar todos os anos, e a gente recupera tudo e põe da melhor forma possível. Temos mantido isso da melhor forma, que é pelo menos para ficar, como é que se chama, a ver num futuro um património que desapareceu. A gente ainda tem algumas peças desse património. E os estrangeiros enlouquecem ver o vapor a funcionar, pôr as vacas a trabalhar. Há uns tipos que nunca viram o vapor. O problema está na manutenção das máquinas. Muito caro, a mão de obra, tudo feito à mão. Isso é feito por mecânicos que foram antigos mecânicos do Winton, que se dão
A gente não sabe onde é que ia chegar. A aguardente é a única produção do engenho do Porto da Cruz. O rum mais caro do mundo. Estive aqui há dias franceses, nas ilhas de Guadalupe, Marigalante, etc. Compravam à volta de 11 cêntimos por quilo. Nós estamos a pagar na fábrica como é que se chama, descarregada, custa 30 e tal cêntimos cada quilo. É muito. É muito. Saca disso. É dos derivados da cana-de-açúcar, com grande impacto no mercado. Por ano, são vendidos milhares de litros de aguardente, graças à procura de poncha, a bebida tradicional feita com aguardente, sumo de limão e mel de abelha. Viva a poncha da Madeira! O paladar da aguardente se nós mudarmos de aguardente, nota-se logo uma diferença na poncha. Por isso tentamos manter sempre, e mantemos sempre desde sempre, a mesma aguardente. O mel de cana é outro ingrediente fundamental na doçaria tradicional madeirense. O mel de cana é a broa de mel, o bolo de mel, há várias qualidades de bolo de mel, o bolo preto, também há várias qualidades de bolos pretos. E também as broas não são iguais, cada pessoa tem as suas receitas. Há pessoas que têm iguais, mas há muita qualidade, é como os bolos de mel, são variedades. Vamos fazer um cheesecake de mel de cana com aguardente e banana crocante. Há ideias originais que combinam o mel de cana com outros ingredientes. Nós tentamos sempre juntar os três derivados, praticamente quase mais do mel, ou da cana, digamos assim, que é o mel, é a aguardente e o próprio bolo de mel, que já é feito com esses vários ingredientes. E aqui inventamos uma sobremesa diferente, é um cheesecake, fugimos do cheesecake normal, tradicional, e transformamos no nosso cheesecake madeirense, digamos assim. Os derivados da cana sacarina passam anualmente pela Feira da Cana, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol. O sumo extraído diretamente da cana-de-açúcar também tem vindo a ganhar adeptos. A produção de cana-de-açúcar tem vindo a aumentar na Madeira. Em 10 anos, a quantidade produzida duplicou. Atualmente ronda as 5.000 toneladas. Tendo em conta uma situação particular, que é a grande dificuldade que existe devido à orografia da ilha, na produção, na cultura e na produção, a tendência irá no sentido de uma cada vez maior redução da sua importância. Mas eu penso que ela não desaparecerá enfim, da história e do nosso cotidiano. Continuará a existir. Tudo depende de agora com esta chamada crise, como será a saída da aguardente, porque se continuarmos como até aqui, eu julgo que talvez seja de incentivar mais cultivo de cana. A exportação achamos ser o futuro da nossa empresa, sem sombra de dúvida. Andamos com 2 ou 3 contactos, caso se concretize, seria muito benéfico para todos nós. Tem futuro. A Madeira tem muito pouca indústria ou nenhuma, não é? Tive alguma e agora nada tem. E eu vou aguentar isso o mais tempo possível, que eu espero morrer trabalhando.